Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV com o meu programa Ivan Martins, falando de arte, cultura, amor, espiritualidade. Está tudo interligado, não é mesmo, gente? E hoje eu tenho uma convidada muito querida. Gente, ela é graduada em Ciências Sociais e Comunicação Social. Ela tem uma vasta experiência no setor audiovisual, tendo ocupado cargos como diretor de desenvolvimento e promoção do audiovisual, secretaria de Cultura e chefe de representação regional do Ministério da Cultura. Além disso, é curadora, jurada. Não é? Ela também é realizadora de mostras e festivais e diretora de alguns eventos renomados, como o Cine Fantasy, que é um festival internacional de cinema fantástico. Ela vai explicar pra gente o que é esse cinema fantástico. Eu sei, mas você acho que está aí perguntando o que é esse cinema fantástico, não é mesmo? Gente, ela também é membro de diversas associações e conselhos ligados ao cinema, né? Destacando-se no cenário cinema fantástico latino-americano. Inclusive, ela está presidente do FANT Latam. O que será que é esse FANT Latam, não é mesmo, gente? Bem-vinda, minha querida Mônica Trigo. Que nome especial. Não é? Trigo é uma planta sagrada. E que alimenta. É, alimenta, mata a sede, né? Exatamente. O trigo também, o trigo é como se fosse em muitos países ele tem a mesma função da cevada, né? Quando eu era criança, eu tinha uma professora, eu era muito... As crianças brincavam comigo porque eu tinha um sobrenome, que é uma alimentação, né? Sim. E aí eles brincavam muito comigo e eu tinha uma professora logo, né, no começo da escola, que falava assim, não, minha filha, esse seu nome é um outdoor. Então, eu nunca mais esqueci disso. Que professora delicada. Delicada, né? Aliás, esses educadores do nosso tempo de menino eram bem pesadinhos, né? Exato. Despreparados, digamos assim. Ou, de uma certa forma, também acabam preparando a gente para todas as adversidades, né? Tem isso também. Eu lembro de uma menina, uma espanholinha, e ela tinha um bigode enorme. Eu acho que quando cresceu tinha que fazer na Gillette. Ela tinha um bigodão preto assim, a menininha. Bonitinha. Mas a sobrancelha muito forte. Tudo. A pessoa dizia para ela assim, você não é bonita, mas você é especial. Eu falava, que legal ouvir isso, né? Difícil, né? Você não é bonita, você é especial. Eu falava, gente, mas o que é ser especial para uma criança? Mais tarde, pensando nisso, né? E essa história sua, tá ok, ciências sociais. Você poderia ter ido para política, diretamente, comunicação social. Hoje você poderia trabalhar como repórter, outras coisas. Você teria acesso a outras situações, embora você tenha entrado pela questão política, porque você teve cargo público. Tive. Né? Isso, de qualquer forma, está dentro da política. Como é que você vai direto disso para essa questão dos festivais, cinema, enfim, é um mundo à parte, é o seu mundo, tá? Que você precisa aparecer. Você é um sol, você sabe, né? Você é um sol. Você precisa aparecer, porque senão você se mata, né? Você precisa estar sempre em exposição. Eu vejo você assim. Mas como é que foi essa transição? Foi fácil para você? Foi um tropeço no caminho e ali estava a história? Como é que foi? Eu entendo que eu sempre fui muito curiosa. A Sim. minha vida é movida por curiosidade. Então, quando eu fiz a universidade, quando eu fazia a universidade, eu olhava... Cultura sempre foi muito sedutor, né? Sim. Foi um assunto sedutor. Então, o cinema novo era uma pauta do que eu gostaria de estudar na antropologia. E aí eu fui elaborando as minhas pesquisas, a minha vida acadêmica, pautada na atividade cultural. E o cinema é o que possibilita você mostrar o mundo que você quer. Então, aquilo me envolveu de tal maneira que das ciências sociais para o cinema foi um pulo.
a minha especialização na comunicação é como RP. Então, eu acabo fazendo um pouquinho isso na minha atividade profissional. Mas quando você fala em cinema novo, é muito forte, porque as pessoas não têm muita consciência do que foi o cinema novo, né? A gente vem de um processo antropofágico, porque a gente se devorou mesmo, a gente aceitou tudo que veio de fora, a gente engoliu, a gente se matou, culturalmente falando, e de repente a gente entende que a gente precisa produzir alguma coisa nossa. Explica pra gente esse cinema novo, enquanto pesquisa, quanto que você se identificou com esse cinema novo? Bom, inicialmente porque eu venho de uma família baiana. Sim. Então era uma família de esquerda na época, né? Então essa linguagem do Brasil, de mostrar o Brasil sertanejo, da linguagem do que a gente não mostrava dentro do cinema, que o cinema clássico não trazia essas referências todas. Tinha devorado tudo isso, né? Exatamente. Então, isso tudo me fascinou muito, né? Me fascinava muito. E o Glauber Rocha, especialmente, depois todos os outros cineastas que tinham essa linguagem mais contemporânea, mais libertária, isso também, eu venho de uma cultura, de um Brasil que não tinha tanta liberdade, e isso acabou me motivando muito a entender e a procurar um lugar desse cinema. O cinema que eu trabalho hoje não é esse, né? O cinema que eu trabalho hoje é um cinema da fantasia, do que você tem dúvida se é real ou não, que é exatamente o oposto do que o cinema novo pregava, que era um cinema de realidade, né? E eu acho que isso pode dialogar muito bem. São dois lugares, são duas falas, são duas possibilidades, não é? Eu me lembro de uma vez na Faculdade de Belas Artes, quando eu peguei um vaso de flores e desconstruí. Aí chegou uma professora de quase 90 anos, que já era uma convidada da universidade, e me disse assim: enquanto você não desenhar o que você vê com perfeição como uma foto, você não tem direito de desconstruir nada. Você só pode desconstruir aquilo que você construiu, aquilo que você vê. Agora, se você não consegue ver nem o que é real, como é que você vai desconstruir? Isso serviu para a minha vida. Eu acho que o cinema novo traz essa realidade. Fala, é isso aqui. O seu país é isso aqui. O seu país é assim, ó. Não é? Agora, quando a gente vai para a questão da fantasia, para o terror, para o horror, ou qualquer coisa que desconstrua aquela realidade, então você tem que ter passado por uma boa escola, e você passou por isso. Então, para você transitar hoje na fantasia, eu acho que fica mais fácil também. É uma desconstrução do que você tinha como construção, o que você tinha criado para você como arte. E eu acho que tem um elemento do universo fantástico que é a decolonização, que é uma discussão que a gente tem hoje também, que está presente em Bacurau, por exemplo, que é um filme de horror. E é maravilhoso. Ficção científica, que está no universo fantástico e que traz pautas sociais, que tem uma série de elementos que dialogam o tempo inteiro com aquele cinema novo lá de trás. Aquele cinema novo lá de trás, porque ele chega e fala, né? Eu acho esse filme fantástico, você gosta? Adoro Bacurau. Eu amo. Adoro Bacurau. Eu amo, porque mostra eu acho aquilo tão real às vezes, que chega a me incomodar. Olha só, você já vê como fantástico, eu vejo como natural. Porque aquilo é um processo antropofágico. A gente vive isso socialmente. Eu acho que toda vez que você bota um enlatado lá para rodar lá, num espaço que poderia estar fazendo uma produção nossa, é um processo antropofágico, é dizendo que o outro é melhor. Ele não tem melhor ou pior. Eu acho que tem que ter espaço para tudo. Exatamente, tem que ter espaço para tudo e a gente se alimenta também de muitos elementos, né? A gente se compõe, se constrói, enquanto ser humano, enquanto sociedade, com a diversidade e com a identidade que você estabelece com as coisas, né? E isso também, de uma certa forma, é lançar um olhar sobre o outro, é lançar
um olhar sobre o que está fora, para o que está perto. Então a gente se constrói a partir disso tudo. Olhar para si mesmo às vezes também, não é? Exatamente. Não é difícil se olhar, não é? Você acha? Ah, acho. Acho muito difícil olhar. Eu tenho um espetáculo chamado Inópio Humanoide, onde você começa assistindo achando que está falando do outro. Quando você se identifica, você fala, oi? Peraí, eu estou aí? Eu estou me vendo? Não. Não é muito complicado quando você se vê naquilo que você condena? Eu acho que a gente tem que fazer um exercício constante de reaprender a conviver com o mundo. Não é nem com o que você condena, porque eu acho que a gente deve realmente fazer um esforço para condenar o mínimo possível das coisas. Sempre. Esse é o maior Nunca. exercício que a gente tem que fazer, porque a educação que, de uma certa forma, eu recebi, ela é cheia de preconceitos. E desconstruir preconceito, eu acho que é a coisa mais libertadora que o ser humano pode fazer por si e pelo coletivo. E é isso que é o maior desafio que a gente enfrenta no mundo. É engraçado, e você me disse, você é baiana, você foi criada em Salvador mesmo ou no interior? Nada, eu fui criada no meu calcanhar. Tem Rio de Janeiro, tem Salvador, tem Brasília, tem São Paulo, tem Minas Gerais. Porque as pessoas não entendem, mas a Bahia parece que é muito libertária, e não é. A Bahia, ela tem um preconceito enorme. A Bahia tem muitas questões. A Bahia tem muitas questões de preconceito e de identidade mesmo. E as pessoas têm dificuldade de ver isso na Bahia, né? A Bahia, por exemplo, tem muito preconceito racial. E é um estado que não deveria. E é um estado que não deveria, mas a gente sabe que tem. Existem separações, existem segregações dentro da Bahia. Isso eu falo claramente porque eu tenho como provar isso. Eu vivi isso. Eu vivi isso porque eu fui contratado para fazer uma seleção de vendedores para um shopping há uns 30 anos atrás. E uma das condições era que não fossem pessoas pretas. E eu dispensei o trabalho. Era um trabalho de captação. Mas vamos falar sobre coisas mais interessantes no segundo bloco. Né? Não saiam daí, a gente já volta, hein? Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda! Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta e deixamos uma bomba no ar, né? Quando eu me referi a isso, isso aconteceu há 30 anos atrás, né? E a gente entende que todo processo é um processo evolutivo, um processo de crescimento, de aprendizado, né? Estou falando sobre uma questão social que acontece em Salvador, acontece em Belo Horizonte, acontece em São Paulo, acontece em qualquer capital. Não quis de forma alguma, né, atacar a Bahia, que é um estado que eu amo muito. Mas, querida, sempre aquela história. Não tem preto suficiente no cinema, na televisão, nas produções. Não tem mulher suficiente, não tem diversidade suficiente. Eu acho que isso é uma questão a ser trabalhada, você não acha? Acho. E acho que é um papel de política pública. A gente tem que dar espaços e criar estruturas e ferramentas de maior paridade entre gênero, entre a questão étnica, todas esses espaços que não estão ocupados. Tem gente muito boa, por exemplo, fazendo cinema, um cinema negro, um cinema vocacionado com narrativas femininas, a diversidade,
no sentido da diversidade sexual, tem que estar, porque a vida é assim, a sociedade é assim. E a gente não pode falar de cultura se a sociedade não estiver representada integralmente. E ela só vai estar representada integralmente quando tiver paridade. Então, o preconceito ele é destruidor de todas as ferramentas de representação. Então, eu sou uma fervorosa... Ah, eu tenho horror a todo tipo de preconceito. Exatamente, eu também. E um filme, um espetáculo de teatro, seja o que for, é uma foto, é um retrato de um momento histórico. Como que você vai fazer um retrato do Brasil louro de olho azul? Onde está isso? Está na Europa. Está na Europa, está no outro meio. Como você vai fazer a foto do Brasil homem? Não existe. Tem homem, tem mulher e tem diversidade. Não é? É uma questão do que como cada um quer viver a sua vida e pode viver a sua vida. Então, sobre isso, acho que é tão importante. E tem pessoas que não se identificam em ser homem e ser mulher. É. E pronto. E é um direito. Claro. E é um direito. Eu tenho uma forma muito simples de viver. Tá bom para você? Para mim tá magnífico. Viva e deixa viver. Não é mais fácil? É mais fácil e mais bonito. É mais bonito. Né? Não se ocupem tanto da vida alheia, gente. É o que eu falo para vocês aqui. Vocês buscam prosperidade espiritual, prosperidade emocional. Cuidem da própria vida, vocês vão ter toda a prosperidade do mundo. Investiu em cima do outro para maltratar? Esqueça. Fanlatam. Explica pra gente o que é... A Fantilatã... A Fantilatã, desculpa. A Fantilatã é uma aliança de festivais latino-americanos de cinema fantástico. Ela foi criada há alguns anos. Hoje tem a representação de 31 festivais da América Latina, 10 países, e a gente dialoga um pouco com a cultura latino-americana. O que os povos originários do México têm de elementos para trazer e dialogar com os povos originários indígenas brasileiros. Então, é desse universo que a gente fala um pouco. Desse universo. Me diz, e essa ligação com Cannes? Então, o cinema fantástico, ele também tem os super-heróis, ele também tem... Muito amplo. A fantasia, como eu disse, o horror de Bacurau está inserido, a ficção científica. Então, muitas vezes, as pessoas não identificam de imediato que o que eles estão gostando, que aquele filme, que aquele cinema que ele está assistindo, ele faz parte desse gênero. Parasita, um filme coreano, ele ganhou Cannes e é fantástico. Né? Ele é incrível. Incrível. E é um filme de horror. E por aí vai. Né? A Forma da Água, que tem um monstro que vive ali naquele aquário gigante, é fantasia. Ganhou Cannes também. Então a gente foi premiado com Oscar. Então a gente está falando de filmes de grande mercado. Mas também tem filmes independentes que trazem narrativas que você fala assim, isso existe? Será que isso é real? E tudo que você tem em dúvida se é real ou se não é real, é fantástico. Nós temos grandes exemplos, né, gente? Não vamos entrar em detalhes, mas na realidade, vamos botar a realidade entre aspas, a gente vê coisas acontecendo na realidade aí, sendo vinculadas na televisão, nas redes sociais. A gente fala, gente, né? É horrível, mas é fantástico, não é? Tem, como tudo, tem coisas lindas e coisas feias, ou não tão belas, e que são, nesse caso, fantásticas. Eu fico brincando às vezes, querida, que eu falo assim, gente, é tão difícil concorrer com a realidade no humor, porque a gente vê tanta coisa aí fora e fala, não dá para competir, né? Parece que eles têm mais humor do que o próprio humor. A gente competir no horror também é difícil, a gente vê coisas horrendas, como essa guerra que está acontecendo. Essas guerras, aquelas que a gente nem fica sabendo, né? Porque as guerras são selecionadas, aquelas que chegam até a gente. Você vai na África, tem 50 países em guerra e ninguém fala nada, mas tudo bem. Também é um horror, né? É difícil concorrer com esse horror, com esse terror.
E o mais enlouquecedor, você sabe que eu trabalho com festivais de cinema e a gente faz curadorias e tudo mais. Quando você abre inscrição numa plataforma internacional, por exemplo, para filmes do mundo, quando você estabelece no regulamento horror, terror, você recebe filmes de guerra com denúncias de direitos humanos porque entendem que o terror é isso. O terror é isso. E é. E é. Aí você fala, como que eu vou competir com isso? Né? E eu imagino que no Fantástico aconteça a mesma coisa. Porque eu poderia pegar, por exemplo, pedaços de gravações de muitas coisas que aconteceram, fazer um filme, uma montagem e entrar como Fantástico. Porque se alguém de outro planeta visse e falava assim, não, isso não existe, isso não aconteceu. Você sabe que tem documentários, né, sobre o cinema fantástico, sobre esse universo, que trazem a realidade do que foi feito sobre uma narrativa que não existe. Olha só, é incrível isso. É incrível. Eu acompanho alguma coisa que eu também sou ligado a 3 festivais, eu acompanho algumas coisas e acho sempre muito, muito fantástico. Vamos usar a palavra? Eu acho muito fantástico todo esse processo. Você trabalha muito com a questão da curadoria e a questão de julgamento, júri. Júri é julgar, é escolher, é eleger, né? O melhor, o não tão bom, o pior, enfim. Como funciona isso para você? A curadoria é você definir o olhar, a mirada, o que é aquele festival, né? Como é que ele vai para o público. Exato. Então, a curadoria é aquele momento da escolha da linguagem, do que você quer transmitir, do que o festival quer transmitir, né? do território em que ele está inserido, do tema que ele está abordando. Então, isso para mim é um mundo de possibilidades, né? E júri não. O júri você recebeu o que foi selecionado pela curadoria. É o que tem para hoje. Você como jurado não faz um juízo de valor pessoal, você faz uma análise técnica. Tá, essa é a questão da pergunta, inclusive. Siga. É uma análise técnica, portanto, ele tem que ter criatividade, ele tem que ter valor de produção, ele tem que ter uma boa direção, os atores têm que estar, ou se for uma ficção, né, os atores têm que estar bem dirigidos, têm que estar interpretando de uma forma bonita, emocionada. Se for documental, ele tem que estar inserido dentro de um argumento com linearidade, para que você possa ver aquela realidade descrita de forma correta. E se for de animação, aí o mundo se abre, porque pode ser tudo, né? Você pode usar de stop motion com essa flor e transformar isso num personagem, ou as maiores técnicas que se tem hoje, não é? Dentro da animação. Então, inclusive os doc fakes também, né? Que tem algumas coisas, tem umas coisas fantásticas. Você fala assim, gente, é incrível isso. Tem um nacional agora, né? Eu vi alguma coisa, eu não lembro o nome, eu vi uma chamada, acho que é até uma série. É como se fosse uma série de documentários fakes. Eu achei incrível. Eu vi esses dias alguma coisa, tal, até vou me aprofundar no assunto. Mas eu acho muito interessante, porque eles falam muito sobre o que poderia ter sido C, né? Eles botam o C e aí... Se você bota um C num monte de coisa, né? Se tal pessoa não tivesse isso, se tal pessoa não tivesse feito aquilo, esse C é ótimo, né? Não funciona na vida prática, mas ele é ótimo para um doc fake. Ah, para um doc, sim. Tem um documentário, chama-se Zumbis no Canavial. Não sei se você viu. Eu vi alguma coisa, Cristiano comentou alguma coisa. Um documentário absolutamente genial. É argentino. E eles... É como se os zumbis aparecessem na Argentina. Curiosíssimo, um filme incrível. E vale muito a pena quem tiver a oportunidade de assistir. Ainda mais na Argentina, né? Se você vai lá no cemitério da Recoleta,
Se você imagina a Ricoleta cheia de zumbi, vai ficar bem interessante. Mas esse é no canavial. É no canavial. Canavial mais interessante ainda. Querido, olha, é fantástico o nosso papo, a nossa conversa. Gostei muito. É uma conversa que levariam horas para a gente poder aprofundar. E obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de vir até aqui. Eu sei que você é ocupadíssima. Foi uma honra recebê-la. Não é? O assunto é muito vasto, nós teremos outras oportunidades. Ivan, eu agradeço muitíssimo o convite para estar aqui na Astral TV. Quero dizer que seu programa é sempre tá com você é um presente, porque Obrigado, querida, imagina. Você traz pautas tão importantes, tão contemporâneas, tão necessárias, a cultura tangenciando pelos caminhos da vida das pessoas. E eu sei a importância que cada um dos seus espectadores, quando você fala e quando você traz com essa responsabilidade que você tem, a cultura para a casa das pessoas, o quanto isso pode ser motivador para pessoas que necessitam de motivação. Então eu agradeço muitíssimo o convite de estar aqui e de falar um pouquinho de cinema. Querida, esse foi um imenso prazer e que cada um receba no seu coração, né? Eu sempre digo que a gente não pode mudar o mundo, a gente procura se mudar e levar pelo menos um pouco de luz para alguém, né? Então que tenha sido isso para você hoje, um papo de cultura, de luz, de amor e carinho, não é? Um beijo no coração, que a luz esteja com você de forma muito especial hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Gratidão, querida. Obrigada. Até semana que vem.